Tudo bom, Felipe? Tranquilo? Vamos esperar aí o seu Gabriel chamar para entrar na live. Tudo bom, Antônio? Fernandes. Fala, Aí, professor Diano. Como é que estão, tchê? tranquilo? Tranquilo? Tava, Sempre bem. terminei de atender os alunos aí estava deitado, estava escorado aqui no sofá olhando o jornal, acabei dando uma torada. Já ia perguntar, esse jornal, ele passa assim na mente do cara, que o cara olha de olho fechado? É para gravar só as ideias, né? Ah, entendi. É por osmose, né? Tá Porque não bem. adianta, tu começa, como é que é, tu para um pouquinho do dia, tu tem que dar uma descansada, não adianta. É Fala, verdade. Tá certo. tranquilo? Estamos Tranquilaço, aí cara. com o nosso Opa! amigo Gabriel, vamos falar sobre a prova da SpaceX no passado. Vamos dar uma conversada, um bate-papo, uma coisa mais descontraída. Capaz até de tirar a Isso aí. blusa, né, Gabriel? Opa, vamos lá. Uma coisa Ó, Johnny. descontraída, aquelas coisas teóricas de aula. Vamos comentar um pouquinho. Eu já começo com vocês aí com uma diferenciação que houve na prova, que causou um certo, vamos dizer assim, estranhamento, né? O pessoal já está. Nós já esperávamos isso aí, que é um texto, uma análise textual, né? Uma interpretação textual grande até, um texto bem pompudo, né? Bem volumoso, e Ui, pô. com e dele ali foram feito o quê? Foram feitas 4 questões em cima do texto. Então deu essa diferenciação, mudou um pouco a cara da prova, tá? E para esse ano também aí, nós estamos esperando uma situação bem parecida com essa no português, né? Essa diferenciação aí de uma prova mais robusta aí, com uma interpretação maior, questões em cima do texto, que tem essa diferenciação. E a tua parte, Gabriel, o que é que tu pode já vir trazendo aí? Tu sabe, Fabiano, que foi interessante a prova do ano passado, porque a gente esperava, nós da matemática, esperava uma mudança um pouco maior na prova, né? Tendo uma contextualização, tendo que, se a gente abre aí as vias do ensino, tu começa a ver que o ensino ele começa a trazer o português, principalmente mais atrelado às outras disciplinas, né? Uma interpretação maior dentro de cada questão, para que tu saia com os conteúdos matemáticos, mas que tu não simplesmente faça cálculo, e sim tu aprenda a ver o que está escrito dentro de um texto. E a prova não trouxe isso. A prova ela veio modo tradicional, ela veio do modo tradicional, cara. Veio do modo assim, exatamente o que o livro traz, entendeu? Um exemplo bem básico: quanto que é a raiz da equação de segundo grau? Sem contexto, né? A questão nua e crua. É E aquela isso nos... questão. É a, Exatamente. E isso nos gera muita estranheza, sabe? Porque a gente esperava, até porque uma mudança significativa teve na prova da ESA, né, cara? Uma vez que mudou de nível médio para nível superior o título do sargento, né? Então já teve a mudança. O que, que se esperava? Bom, se teve essa mudança, a equipe que ocasionou a mudança, ela vai gerar uma cutucada na equipe que faz a da SpaceX, e não gerou, né? E isso é, nos deixou um pouco com o pé atrás. Mas foi uma prova legal, sempre com aquele peso normal de SpaceX, né, que a gente sabe, que é uma prova de resistência, mas foi uma prova legal, foi uma prova boa. Dá para dizer aí que foi uma é, prova legal. e o caso, o que é interessante também, que eu tenho algumas questões que a gente vê na prova, né, analisando a prova, que a SpaceX ela vem mudando um pouco a sua pegada,
na parte gramatical, quando ela começa a misturar algumas matérias, não só a matéria pura, eu quero saber alguma coisa somente de análise sintática. Não, ela vai misturando outras, não só a análise sintática, como a parte morfológica, a parte de regência, tudo na mesma questão. E isso aí é uma mudança que vem ocorrendo. Nós estamos esperando esse ano aí uma alteração na prova de português, que a prova veio um pouco mais complicada. Porque ano passado, a prova, ela foi uma prova fácil, não foi aquela prova difícil. A média de acerto dos alunos foi 18, 17 para 20 questões. Foi uma média muito alta. Muito alta. Então, eu acho que esse ano eles vão dar uma, vamos dizer assim, uma apertadinha a mais no português. E a tua parte, o que tu acha? Para nós, cara, a prova, ela também, isso já é característica, né? É misturar conteúdos. Então, por exemplo, tu pega lá uma questão de, como teve na prova exatamente, uma questão de geometria e mistura com PG, né? Mistura com semelhança de triângulo na geometria. Então, são 3 conteúdos abordados. E a gente espera que isso seja contínuo, né? Porque a matemática está deixando de ser vista no âmbito de caixinha, conceito engavetado, né? Não existe aquele negócio, porque se eu aprendi a fazer teorema de Pitágoras, eu não posso usar a área de triângulo. Não, cara. É uma caixa só e tá tudo ali dentro. É a legítima caixa de Pandora, né? Quando tu abre, salta aquele monte de coisa, né? Então é isso. Exato. Então é isso que está começando a acontecer com todas as provas. Na verdade, a SpaceX ela é pioneira nisso. Isso aí eles têm um mérito muito grande, porque eles fazem muito bem. Olhando a tua fala, cara, pensando em o português ele vir um pouco mais denso, né? Eu acredito que eles devam tirar um pouquinho o pé da prova de matemática. Porque se vier 2 provas com tamanha complexidade, a gurizada vai apertar, cara. Não vai dar tempo hábil para isso, né? Aí já complica. Isso complica bastante, complica bastante. Mandar um abraço aí para o nosso amigo Vavá. Grande professor. Tá lá nas bandas de Chapecó, lá fazendo sucesso, Vavá. Olha aí, show, ó. Meu querido. Show. Quando crescer por Santa Maria, dá uns berros aí na frente aí. Eu assim, ó, eu não quero entregar o colega, né, Tch? Mas o colega foi meu professor, né, Tch? Eu te vi como é que tá, olha aí, ó, estamos seguindo os caminhos. Grande abraço, Vavá. E a gente vê o seguinte, que a prova em si, né? Não só, eu digo as provas por ter a parte da ESA também, essa mudança, a SpaceX, a AFA, os outros concursos em si, os militares em si, eles estão tendo uma pegada muito mais com um texto e jogando tudo em cima desse texto. Na parte de português, ele é interessante porque provoca o aluno a saber interpretar e saber entender o texto e tirar todas as questões de cima dele. Então, essa pegada eu acho muito legal e muito, vamos dizer assim, produtiva. O que acontece também é a prova da ESA, ela é um pouco mais simples. Eu digo que é uma prova assim, água na canela, uma coisa mais tranquila. A gente consegue resolver com facilidade. Já a prova da SpaceX, não. O aprofundamento é maior. O português também acontece. E o interessante é que a prova da SpaceX, ela adora verbos. Eles são apaixonados por verbos. Os doidinhos do verbo. Porque já teve a prova, acho que foi a prova 2018 ou 2017, que de 20 questões tinham 4 só de verbos. São fascinados por esse tipo de questão. E para o aluno é um complicador, porque o aluno ele tem essa dificuldade e parece que eles vão na ferida ali. Isso aqui, então nós vamos ali. Matemática deve acontecer a mesma coisa, né? A mesma coisa, cara. Tu sabe que os alunos eles vêm e reclamam bastante, né, pra gente,
que, professor, eu não consigo saber o que eu tenho que fazer, eu não consigo saber, interpretar, eles não falam interpretar, mas eles dizem, eu não consigo saber o que eu tenho que fazer. Depois que tu me diz o que eu tenho que fazer, a conta sai. E daí o que acaba a SpaceX fazendo? Ah, suponhamos lá uma circunferência, não é? E retas paralelas cortando a circunferência no mesmo hemisfério. Daí o cara não sabe já o que é hemisfério, como é que corta a interpretação, sabe? E isso eles pegam bastante. Cara, eles queriam dizer que as retas que estão cortando a circunferência, elas estão no mesmo quadrante. Pegando do centro da circunferência, elas estão no mesmo lado, digamos assim, né? Para mostrar que tu não podia estar tão para cima ou tão para baixo do centro, certo? Então, esse tipo de interpretação, sim, a prova traz, né? Só que daí, quando fazendo o comparativo que tu fez entre a ESA e a SpaceX, né? A ESA é a água na canela, né? E a SpaceX vai dizer que já é a água batendo na bunda. Né? Então, mas é bem joia, cara. Assim, eu queria muito, Fabiano, muito mesmo, que as provas elas conseguissem trazer mais aí a ligação do português, né? De repente, sei lá, ideias que surgem, né, Fabiano, que eu acho legal, é questões de análise combinatória, probabilidade, usar o texto que é usado na interpretação das questões de português. Tu entendeu? Botar um texto que seja um texto relevante, né? E a gente tem muitas bibliografias, tem um livro legal de onde você pode tirar textos interessantes para isso, é o Andar do Bêbado, que ele vai falar sobre a casualidade regendo as nossas atitudes, né? Será que o cara ele piorou o rendimento dele porque tu elogiou ele? Ou será que o rendimento dele sempre foi ruim e um dia ele fez uma coisa boa e a tendência é voltar para o que ele fazia, sabe? Então tu pode pegar um texto desses que traz muita probabilidade, jogar para a interpretação de verbo, de análise sintática lá do português, mas também trazer de cunho matemático isso, né? E eu queria muito e espero que isso um dia venha a acontecer nessas disciplinas, né? Para mostrar que uma disciplina leva a outra e uma disciplina está atrelada com a outra. Né? Sim, elas funcionam juntas. São... E não só a matemática, porque, como tu falou, tem um texto, e esse texto trabalhar com a física, com a química, com as outras matérias juntas. Então, ele é interessante. Mas eu vejo assim, essa separação muito pontual de ter essa subdivisão. A prova de português é portuguesa, de matemática é matemática, de física é de física. Cada um no seu quadradinho. Eles não expandem isso aí. Então, isso é característico. É um complicador, né? E é bem característico, né? É bem pontual para eles, né? Principalmente se tu pega a parte ali de provas, não só SpaceX, mas pega lá o QCO, né? Pega provas internas também, elas são muito, muito rígidas a separação, né? Parece uma cultura um pouco mais arcaica que se tinha do conceito educacional, né? Onde tu era treinado para algumas habilidades, né? Então, a gente... Isso, ali, exatamente. A gente, como educador, sente falta dessa interligação, né? E assim, como ela é tão dura, a prova, nesse sentido, a gente consegue ter uma noção do que vai ser pedido nas provas. É uma noção boa do que normalmente costuma vir e que não vai ser surpresa para uma próxima prova, né, Fabiano? Por exemplo, assim, o cara que tem problemas com probabilidade, cara, já tem uma questão a menos na prova da SpaceX. Porque uma questão de probabilidade é certo. Se tu pegar lá desde o ano de 2010 até 2019, né, todos os anos teve uma questão. Era uma questão com dado, era uma questão com bolinha numa urna, que eles adoram bolinha e urna, né, colorida. Te nunca vi gente pra gostar de bolinha, homem. Eu sei, me perdoa. Olha, eu vou ter que contar. Então é questão certa, né? É questão tarimbada já. E acredito que no português isso venha a ocorrer também.
Sim, é o que eu te falei. Eles adoram questão de verbos, é os tarados dos verbos. Eles não podem deixar de ter questões assim, o mínimo que eu já vi em prova é uma, mas já teve questões com 4 questões de verbos. Eles também gostam muito da parte de formação de palavras, a parte também que a gente vê bastante acentuação. Só que a acentuação começou a se tornar uma questão fácil, uma questão dada para o aluno. Então, eles começaram a trazer outras situações, as locuções adjetivas, que já complicam um pouco mais, alguma coisa de análise sintática, que também complica bastante para o aluno, e eles começaram a trazer ela com o texto, alguma coisinha com texto, jogando ali, aí o aluno já complica um pouquinho. A parte de literatura, é uma incógnita também, a gente até brinca, o que vai vir, qual é a surpresa desse ano? Porque teve uma prova, acho que foi 2017, eu acho, e foram todas, eles sempre têm em torno, são sempre 4 questões de literatura, em torno de 4 a 5 questões de literatura. E naquele ano, se eu não me engano, foram 4 questões só de modernismo. Então, o que tu estudou nas outras não valeu de nada. Agora eles começaram a mudar um pouco. Aí agora eles começaram a trazer as 4 questões, tipo, eles pegam uma do modernismo em si, e as outras eles começam a trazer todas as escolas juntas, com características, obra. Aí o aluno tem que saber tudo, um pouco de tudo. Eu digo assim, aluno, o que você tem que estudar? Tudo. O que cai? Nada específico. Para ficar, mas qual é a obra? Qual é a obra? Não tem obra. É tudo. Mas eles cobram um pedacinho de cada coisa. É que é muito parecido com o Enem. O Enem tu precisa saber tudo. E ao mesmo tempo tu tem que estudar nada. Porque ele não vai naquela obra, não vai naquela situação. Ele vai te trazer. E ele trazendo, tu tem que saber colocar, saber características. É que nem acontece muito algumas situações com o português. Eles estão misturando uma análise morfológica com uma análise sintática, a morfossintaxe. Então, eu preciso saber classificações, as conjunções, o que ela precisa, o que ela me dá, qual é, vamos dizer assim, qual é a parte semântica que a conjunção está me trazendo ali. Então, é uma situação assim, bem pontual. E o aluno precisa estar preparado para isso. E os alunos, hoje em dia, eu falo muito, além de estudar o conceito, você tem que fazer exercício de todos os tipos. Porque você fazendo exercício... Isso é um ponto muito alto das provas, sabe? E, mais uma vez, né, ele chega a se tornar chato de tanto que a gente repete para os alunos isso, né, Fabiano? Cara, trabalhar na prova. Tá? Porque o que acontece na prova de matemática, né? É 20 questões, cara. Tu consegue cobrar todo o ensino médio nas 20 questões. Todo. E é quase impossível o cara que tem N matérias para estudar saber todo o ensino médio. Só fazer uma pausa e tem que cumprimentar o grande professor Eduardo, nosso querido Shrek. Tá ali, ó. Chegou ali. Dudu, não fica bravo comigo, viu, Dudu? Cara, mais um cara que foi meu professor. E tu quer saber que ele já era careca na época, gente? Não, ele é velho, ele já é quase centenário. Olha aí, tio. Grande abraço, Dudu. E daí, cara, como eu estava te dizendo, é quase impossível tu saber todo o conteúdo, né? E então, quando tu começa a fazer a prova, tu sabe exatamente o que vai ser cobrado. Olhando para a prova do ano passado, prova 2018 e 2017, tu vê que a equação do segundo grau deles é sempre soma e produto, cara. Não muda, sabe? É aquela historinha assim, ó, de produto das raízes é C sobre A, soma das raízes é menos B sobre A, ponto, acabou, cara. E é uma questão que, se tu vai resolver do método tradicional, tu vai perder ali 10, 12 minutos que tu não tem na prova para isso. Agora, se tu faz por soma e produto, que é como eles estão te levando a fazer, cara, é menos de 3 minutos por questão, sabe? E isso só tem esse tino quem faz questão, quem faz a prova, quem entende da banca que está produzindo a prova deles, sabe? Então não adianta. Fez 100 exercícios, é pouco.
faz 200, né? Bota meta, faz exercício. É isso que a gurizada tem que tomar tino e ter na mente que o que vai fazer eles aprovarem é exercícios da banca, é refazer provas antigas, 1, 2, 10 vezes, se for o caso, a mesma prova, né? Eu falo muito para eles assim, ó, refaçam as provas, leiam, vejam. Eu tenho um levantamento das questões, né, de português, o que mais cai, e eles muitas vezes assim, ó, eu estou fazendo... Porque aqui no Colégio Militar a gente trabalha com um sistema tropa e que é vamos dizer assim, um cursinho dentro do sistema, onde é passado as matérias. Só que é previsto 2 simulados para eles. E eu comento muito. Eles dizem, vocês podem pegar questões antigas da SpaceX para colocar. Poxa, se eu já estou mandando eles fazer a prova... Olha o comentário do... vou mandar eles fazer a prova antiga, por que eu vou colocar uma questão igual àquela? A mesma questão. Eu vou fazer uma mudando os dados, as informações para chegar ao que eu quero. Porque daí eu consigo testar o aluno, para ver se ele fez, se ele prestou atenção. É como tu falou, as questões se repetem. A prova, ela é muito, vamos dizer assim, cartesiana. Ela vai manter aquilo ali. Ela não vai sair daquilo ali. E o português acontece muito isso aí. A gente já fica sabendo, né? Já fica sabendo o que eles vão... A tendência deles. É uma questão de regência, uma de concordância. Vai cair uma decrase. Então, é só trabalhar em cima. Fazer esse exercício, vamos dizer assim, praticar. Que na hora... E outro detalhe bem importante, que eu acho que na matemática vocês não têm tantas situações de exceções como tem o português. Exato. Aí eu digo, o português não se detenha na regra, se detenha no quê? Na exceção. E é o que cai. Claro. A gente tem exceções até por ali, eu digo, na matemática, né, Fabiano? Porque o que eu sempre prezei, né? Isso aí eu trago de quando eu era aluno e não professor, né? Eu tinha na minha cabeça assim, mas e quando que eu posso fazer isso e quando que eu não posso fazer isso? Na matemática, pensando, né? Sei lá, uma situação bem besta, mas quando que eu posso conservar o denominador? Quando que eu posso cortar o denominador com o numerador e quando que eu não posso? Tem vezes que pode, tem vezes que não pode, tem soma, subtração, né? E daí, cara, eu fico pensando assim, quando eu fosse professor, eu ficava pensando, e hoje eu faço, eu não vou priorizar as exceções. Eu vou priorizar uma forma em que a exceção não se verifica, onde não se tem a exceção, né? Claro que nem sempre é a forma mais rápida, né? A gente sabe, às vezes demora um pouco mais. Mas eu fico pensando na cabeça daquele indivíduo, daquele ser, daquele animalzinho fazendo prova, né? E tremendo, e com aquele troço apertando que sinal de Wi-Fi não passa, né? Mas nem... Então, cara, eu digo assim, saiba um método. Porque se tu souber o método que tem exceção, tu tem que saber o método que tem a exceção e o que aplicar quando existe exceção. Então, vamos eliminar a exceção da matemática, né? E outra coisa que eu brigo muito é a interpretação de questão, né? Eu digo que a matemática ela tem um alfabeto e um vocabulário próprio. E é chamado, ao meu ver, de língua matematiquês. Né? Acontece. Por exemplo, quando tu vê lá, um indivíduo gastou 3/4 do seu salário. Qual é a interpretação que tem que ter? 3/4, beleza, é número, tu interpreta. Mas e o do? O que está significando nesse texto? Né? A gente tem que saber. O de, o da, o do, o e. Isso tudo significa multiplicação. Né? Então, tu viu no texto, lá na matemática, um D no meio da tua prova, já circula, puxa uma seta e bota vezes.
que vai dar certo, né? Que vai E funcionar. isso vai funcionar. E isso faz parte de uma organização. E essa organização não serve para matemática. Serve para o português, serve para física, serve para química, serve para biologia, serve para lógica, que hoje os concursos cobram muito. E é a próxima etapa que eu espero que também os concursos militares venham a cobrar, sabe? Então, esta organização, cara, é 30% da tua aprovação. Né? Se só não interpretar, tu capaz de já matar a questão. Da questão. Eu comento muito com eles uma questão que caiu no PS, aqui da Federal, uma vez, em geografia. Eles deram um mapa e era todo colorido. E ali pediam qual era a atividade que estava sendo representada dentro da geografia. Se era clima, se era... Tinha vários... vamos dizer assim, nas alternativas, tu tinha que escolher qual. Aí tu olhava o mapa e bem embaixo, assim, no cantinho, tinha a fonte dele, né? Aí dizia, não sei o que lá, do IBGE, Clima Brasil. Matou. Tu só olhava aquilo ali, fazia a leitura, e ali embaixo matava a questão. Só que o nosso aluno, ele tem a pressa de pegar a informação, querer resolver. Eu quero fazer, sai que nem um porra louca, né? Eu quero... Não vai conseguir. Então ele tem que ter a calma. E como tu falou, se eu sei a sessão, a regra básica vai sair tranquila. Tranquilinho, e uma coisa que a gente vê também, assim, ó, as provas de redação. A SpaceX tem redação. Sim. E a AFA, EPICAR, a ESA, a atenção dos alunos em relação à situação da redação. Porque a prova da ESA, ela te dá um tema de redação que nem a matemática, assim, ó, papum, é tal coisa. E tu vai lá e faz. Mas ela vai te dar uma interpretação textual diferente da redação. A AFA, não. A AFA, ela te dá textos para te resolver as questões de português e eles vão ser texto de apoio para a tua redação. A SpaceX está fazendo a mesma coisa. Ela deu um texto separado, você interpretou e respondeu. Só que dentro do mesmo tipo de assunto, entendeu? Tu pode alencar alguma coisa lá para a tua redação. Ela vai trabalhar com alguma coisa assim que tenha o assunto, te dá um norte. Só que tem muitos alunos que não olham. Teve uma prova da ESA que o aluno saiu pulando e disse assim, ó, professora, caiu sobre água. A redação foi trifácil. Eu disse assim, água? Aí saiu o segundo. Não, era sobre maioridade penal. Eu disse, poxa, alguém... aí foram saindo o pessoal e me mostrando a prova. O cara pegou a interpretação textual, que não tinha nada a ver com a redação, e fez o tema da redação. Que beleza, cara. É o que eu digo, cara. A gente tá pecando muito nessa parte, né? Essa parte interpretativa a galera deixa de lado, né? E acha que é mera aplicação de conceito, né? Eu me baseio assim, ó, a questão... Quem tá estudando deve ter acesso à prova do ano passado, né? E deve ter visto a questão 14. Cara, era uma questão de matriz, uma questão bem tranquilinha, era uma tabela, vamos dizer assim, para quem está nos ouvindo e é das humanas, né? Era uma questão de tabela, eram 2 tabelinhas, e ele queria saber quando tu multiplicava essas tabelas, qual que era, não é nem qual que era o resultado, mas o a qual elemento se referia. Então, por exemplo, era uma tabela que mostrava a cidade A e a cidade B, de contas de água residencial, comercial e industrial. Áreas industrial, residencial e comercial. E a outra tabela, então, a primeira linha era cidade A, a segunda linha cidade B. Na outra tabela, a primeira linha era IPTU, a segunda linha era energia elétrica e a terceira linha era água. E ele queria saber o elemento que era a multiplicação da segunda linha da tabela A pela segunda linha da tabela B. Cara, era só tu olhar o título de cada linha.
Se a segunda Isso. linha de uma tabela é energia e da outra é cidade, é energia da cidade. Pronto, acabou. Tô Tu não precisava, perdido, Dudu. tu não precisava saber nada de matemática. Assim, ó, tu precisava ter 2 neurônios, o Tico e o Teco, e tu podia dar férias pro Teco. Né? Respondia. Respondia. Mas acontece isso, eles não leem as questões. Até para o Dudu aí, ano passado, parabenizar aí o nosso Dudu aí, porque ele trabalhou, acho que foi cálculo estequiométrico com eles, e caiu, e caiu. E a gurizada foi muito bem com isso aí. Porque são situações que tu olhando a prova, tu vê que se repete muita coisa. E é o que acontece, como tu falou, tem questões assim que são dadas. Porque assim, ó, pode saber que das 20 questões, eles têm porcentagens. Sim. Das 20 vai ter lá umas 4 fáceis, umas 4 difíceis, e o restante ali vai ser mediana. Mediana. Então, essas fáceis, o aluno não pode perder. São questões que eu tenho que aproveitar e gabaritar. Fazer esses pontos. E muitas vezes a matemática ali, ó, qual é a média que está dando em matemática? Que eles dizem o ponto de corte, né? Que é a mediana. Se eu não me engano, ano passado, matemática mediana foi 4, eu acho. 3 ou 4. 4. Ano passado foi pouco, 4. né? É pouco, né? Se tu pensar. Bem pouco. Já uma... Ó... Reações orgânicas. Caiu igual que eu dei aula, claro. Cara, é questões tarimbadas, né? E o Dudu é um cara que tem conhecimento de prova aí há anos, né? A gente sabe do quanto ele é feliz nas aulas, né? E exercícios que ele cobra, porque são exatamente iguais, cara. Eu nunca vou esquecer, os meus vestibulares de Química foram exatamente o que ele passou, né, cara? Então, um grande professor aí, grande professor. Mas, enfim, voltando lá aos nossos números, né? Vou te contar um segredo dele. Ainda mais que agora ele tá com uma barbinha também. Ele adora uma barbinha assim na nuca. Ai, como? Bom, depois em off tu me conta essa história da barbinha na nuca. Se arrepia todo. Reações químicas ali. Nem orgânica, não chega a ser. Mas o interessante é isso aí. Até mesmo as questões lá do português, elas são muito parecidas com a da matemática. Ele vai ter essa porcentagem. Por isso que eles jogam acentuação, formação de palavras. São questões o quê? Tranquilas para fazer uma média ali, pelo menos ter essa mediana aí que tu falou, entendeu? Mas o que acontece? Uma mediana de português agora esse ano foi de 10 acertos. De 20 foram 10. Não é muito alto. Aumentar. Mas eu acho que uma mediana bem complicada ali é física também, né? Tu que é meio da área dos cálculos. Física dá uma judiada no Mas a matemática é em torno disso. E eu posso estar falando uma baita bobagem, tá? Se tiver algum colega da física que corrija-nos, né? Que fique à vontade para comentar. Mas o que eu vejo a dificuldade na física, cara, é bem o que nós falamos. Porque na matemática tu te salva se tu não sabe interpretar ainda, porque tu tem uma noção do que mais ou menos tu tem que fazer e tu vai fazendo continha até não querer mais, até achar um resultado, né? Porque tu viu, às vezes tu usa o número da questão da tua conta para tentar achar um resultado que tá ali para te marcar, né? E marcar, ó, se achei o resultado, né? E na física não tem muito disso porque é texto, cara. E tu tem que interpretar a situação e tem que desenhar e é judia, né? Não, e até mesmo, eu acho que tu conhece, né, o professor Granada? Sim. O Granada, nós pegamos uma prova da SpaceX uns anos atrás, e ele olhando assim, ele marcou, não a questão, ele marcou quantas matérias da física e por ano o aluno tinha que fazer para resolver a questão ali em si. E teve uma questão que envolvia uma matéria do primeiro, uma matéria do segundo e uma do terceiro. Nós temos bastante disso, né? Bastante da matemática também, bastante disso. Uma dica que eu estava pensando agora e analisando as provas, né? E eu dou para todos os meus alunos.
Ó, o Dudu dizendo que na química também, interpretação mata um monte da gurizada. Mas uma dica que a gente tem que salientar para os caras é assim, eu sou um que eu sempre digo assim, gente, pega a prova, primeira coisa, tu não lê a prova. Não se lê a prova. Primeira coisa, tu coloca aquelas exceções que os professores disseram que tu tem que lembrar. Acha um canto e escreve. Né? Acha um canto e escreve. Primeira, é a primeira de tudo. Né? Depois que tu colocou as exceções, tu não pega a caneta mais, deixa a caneta parada e tu não lê a primeira questão e a segunda tentando fazer a primeira e a segunda. Lê só por ler. Pelo seguinte, tu recém recebeu a prova, tu sabe que vai ser testado, tu tá com pavor, porque a gente tem pavor de ser testado, não é pavor de prova, não é medo de questão, é pavor de ser testado, né? E isso acontece conosco também. Sim. Né, gente? É natural, é natural. Então, tu vai ler a questão para te ter uma ideia do que vai ser trabalhado, porque se tu ler tentando fazer e tu já não conseguir fazer, acabou o teu ano, tu perdeu. Perdeu a prova, esquece. Né? Então, tu dá uma lida bem por cima, né? Aquela questão que é barbadinha, assim, que é só dar uma passada de olho, tu já deixa uma bolinha do lado da alternativa. Fez isso? Tá, levanta a mãozinha, pede pra ir no banheiro, passa uma aguinha gelada na nuca, já que tu não tem a barbinha que o Dudu gosta, passa uma aguinha gelada na nuca, né? Passa uma aguinha geladinha nos pulsos, volta pra prova. Sentou, agora tu vai começar a fazer. Porque agora tu já fez o teu cérebro começar a ter um pensamento de prova. Só para te ter ideia, Fabiano, a gente demora em torno de 20 a 25 minutos para começar a pensar sobre as matérias já estudadas. É como se a tua parte, o teu lóbulo frontal do cérebro, tivesse que ir lá na parte traseira dele e catar num arquivo de fichário toda a matéria e trazer para a parte de reprodução. Dá de 20 a 25 minutos, cara. Então, esse tempo que tu vai ler e passar água é o tempo que teu... Oh, tô fora. É o tempo que teu... é o tempo que o cérebro tem de ir lá catar a matéria, entendeu? Então, por isso que eu dou essa dica. E funciona, cara. Funciona. Não, e a gente vê muito aquele aluno atacado. O aluno atacado. Eu digo que é o psicopata da língua portuguesa. Eu tinha um desses. Ele chegava e perguntava assim, ó, professor, essa oração tem sujeito? Sim, é um sujeito simples. Tá, e se eu tirar o sujeito? Ah, daí vai virar uma oração sem sujeito. Tá, mas e se eu colocar o sujeito? Eu disse, puta que pariu. Se tirar, você decide, né, cara? Mas aí acontece o seguinte, esse aluno é aquele aluno que faz o quê? Que pega a prova que nem um atacado e quer resolver, chega na primeira, segunda questão e trava, e aí bloqueia tudo. E não vai conseguir. E ele precisa ter esse momento para relaxar, para entrar no clima ali. Exatamente. Exatamente. Cara, assim, ó, fazer prova é treino, principalmente, né? É treino e calma, né? E calma. Porque se tu vai... A gente podia fazer uma live qualquer hora elencando só o tipo de aluno, né? Porque tem o atacado, tem o... Aí, professor, eu não sei nada. Tem o professor... Que nem começou... Tem o chutão, tu conhece o chutão? Eu tinha um aluno que era o chutão. Professor, eu acho que é A. Pô, lê a questão. Ah, então é B. Não, é C. Para esse cara, eu dou a dica assim, ó. Na dúvida, marca a letra E, que é de esperança. Esperança é a última que morre, né, cara? Então vai bem. É D de Deus. É D de Deus, C de Cristo. Não, olha. E se der tudo errado, marca B de bosta. Eu já marco B de bucéfalo. Conhece o bucéfalo? O cavalo do Alexandre Grande. Mas são coisas assim, ó. O aluno ele precisa ter calma e ter a tranquilidade. E ele precisa ir para a prova com calma e tranquilidade. Outra coisa, né, que gera essa tranquilidade é não estudar véspera de prova, né, professor? Isso aí eu falo bastante. Vai no cinema, vai se divertir, dá uma volta. A gente não pode.
Porque, cara, vamos ser um pouco mais exatos, né? Já que essa é a área a qual eu me dedico. Tu teve um ano para estudar. Se não Se tu estudou, não aprendeu em um ano, não é em não um é nem dia. dia. Então, meu, relaxa, sabe? Relaxa. Essa tu aprendeu comigo ali, ó. Exatamente. Esse cara Mas não vai falava isso. fazer que nem aquele aluno que sai para relaxar, encha os cornos de cachaça e esquece da prova. Não, esse aí não. Viu, Fabiano? Mas, cara, voltando aí à nossa prova de matemática, né? Uma dica que eu deixo para essa gurizada aí que vai fazer a prova, né? A gente não sabe como é que vai ficar a prova do bucéfalo lá. Exatamente. Eu estudei, só respondendo o Dudu, eu estudei sobre o bucéfalo também depois que tu me apresentou ele, Dudu, né? E daí eu descobri a história dele atrelada às grandes conquistas aí do nosso Império Macedônio, né? Como foi sua morte, o que ele gerou no Alexandre, a criação das viseiras dos cavalos de cancha reta, se dá o bucéfalo, certo? Mas isso é assunto para uma outra live. Enfim, o que eu deixo para essa gurizada, cara, que vai fazer a prova, que a gente não sabe agora quando é que vai sair, se vai ser adiado ou não, mas enfim, a gente tem que se preparar, né? É que assim, ó, cara, foquem na geometria, tá? Porque na geometria, dentro da prova da SpaceX, tu vai ter em torno de 5 a 6 questões, né? De 20 questões, cara. Isso aí, se botar 5 questões ali, ó, 5% da prova, né? Ou seja, tu já tá acima da mediana, que a mediana é Já 4, se tu tá. acertou 5, já tá em cima da mediana, né? Então, e isso dá um gás grande. Não serão questões tão fáceis. Não serão. Também não serão questões muito difíceis. Serão questões que vai testar se o cara sabe aplicar conhecimento. Não é reprodução de fórmula, é a aplicabilidade de conhecimento. E isso é muito importante. Assim como eu creio que exista aquela questão que tu já falou, inclusive, que foi verbo, né? Que vai gerar um grande número de acertos com pouca informação, digamos assim, que o aluno tenha que ter num ano grande. E isso é saber economizar cérebro, né? Sim. Porque a gente não vai conseguir ir para a prova sabendo tudo. Então vamos saber o que é importante. O que Cai mais muita cai, né? ali dizendo ali o Antônio, ó, cai muita função em matemática. Antônio, função, cara, eu posso te dizer que é senso comum na matemática, né? Função cai em todas as questões, se a gente vai analisar. Mas agora a questão específica de função, né, deve cair em torno de também 3 ou 4. O problema quando eu falo em função é que eu divido essas funções de primeiro grau, que poucas caem, eu coloco essa função dentro da função de segundo grau, que daí cai uma ou duas. Coloco ali função modular, que é uma questão certa, questão modular. E outra questão certa de função é função trigonométrica. Quando tu tem lá aquela relaçãozinha de seno ao quadrado, cosseno ao quadrado, aquela brincadeira, ela vem, né? E geralmente ela faz um jogo fazendo essa função gerar uma de segundo grau. Então, função vai ter umas 3 questões. Eu ainda chutaria aí para ti uma questão de função quadrática, uma questão de função trigonométrica envolvendo seno e cosseno e a relação de seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1 e uma função modular, tá? Eles gostam disso. Então, já dá uma olhada nisso, tá? Não sei, Ó, tem Fabiano, outra tem alguma pergunta aí para ti já. questão aquela de geometria plana no passado foi em relação a 2018, teorema difícil da... Ah, ele deve estar falando da questão, deixa eu ver aqui a questão, teorema difícil, teorema difícil. Não sei se ele está falando agora da questãozinha de circunferência escrita ou da questãozinha do hexágono. Mas, enfim, o teorema ele é chatinho sim, mas tinha sacadas para a gente fazer que a gente não precisava de teoremas. A gente podia fazer por semelhança de triângulo. E, Fabiano, isso é um troço legal, cara. Agora voltando, é um troço muito legal. Cara, tu sabe que a tal de semelhança de triângulo, gente, é interessante porque tu pode fazer ela em casa num papel, né? O que é triângulo semelhante? São figuras, não é?
que não são iguais, senão seriam iguais e não semelhantes. Então, são diferentes. Entretanto, elas conservam as propriedades. Por exemplo, gêmeos não são iguais, né? Mas elas têm as mesmas características, são semelhantes. E daí, quando tu pega figuras que são semelhantes, por exemplo, esse retângulo aqui e esse retângulo são diferentes. Mas se eu começar a girar esse retângulo, eu consigo encaixar as propriedades. E questão de triângulos semelhantes, que é a do hexágono que ele confirmou ali, era de triângulo semelhante. O que tu fazia, cara? Separava os triângulos, desenhava ele separadinho e fazia assim com a prova, ó. Começava a girar a prova até os cantinhos ir se encaixando. Claro, girava a prova. Ninguém disse que tu não pode movimentar a prova. Alguém te disse isso? Como é que é? Tu vai ficar com a prova parada? Exato, vai girando e vai encaixando. Entendeu? E é isso que é o mais legal de triângulo. Então tu não precisa saber assim, ó, no pé da letra os teoremas, né? Cara, saber resolver. Tem que ter malandragem. O cara que tá fazendo, claro, o cara que está fazendo prova, ele tem que conseguir girar a prova, ele tem que estar com o olho na alternativa e eliminar aquelas improváveis. Por exemplo, lá, o cara viu uma questão lá de função trigonométrica, teve um gráfico ano passado, cara. E o aluno que está estudando, Fabiano, ele sabe que o gráfico normal de uma função seno, o gráfico normal, ele é mais ou menos, aqui eu fiz ligeirinho, tá? Só para nós ter uma ideia, mais ou menos assim. Mais ou menos essa curva ali. E a prova trouxe um gráfico com uma curva que eu vou fazer em azul, que eu estou olhando aqui, consultando, que fazia assim, ó. Quer dizer, cara, essa função é o inverso da outra, não é? Sim. Bom, então quer dizer que vai ter em algum lugar uma alternativa que é negativa. Porque se é o inverso, na matemática, quando tu multiplica por um número negativo, tu traz esse cara. Certo? Pô, então tava lá. Tu já eliminava 3 alternativas só com essa brincadeira. Só com essa brincadeira. De barbadinha, sabe? Então, cara, já tava... Isso aí eu comento muito com eles. Porque das 5 alternativas que nós temos sempre, 3 tu já descarta, assim, por ser respostas que não combinam com aquilo ali, não é? Ou tu fica com 3 ali, ou com 2, para que seria a resposta, que daí tu tem que dar uma olhada melhor, fazer, ver, mas tu já tá matando algumas questões. Ih, de cara a gente mata, né? Só mandar um oizinho pra Nath ali, ó, uma das minhas alunas do 3º ano, que muito interessa para eles essa brincadeira aí de SpaceX, Enem, né? Então, um beijo, Nath. Então, cara... Esse fato da gente estar com o olho na questão para eliminar a alternativa, nossa, nos traz um alívio enorme, cara. Porque 3 alternativas, como nós estávamos comentando, sempre são absurdas. Absurdo. Absurdo. Isso aí é normal. Então, cara, e é corriqueiro, é característico isso em prova, e não é prova só da SpaceX, isso é qualquer prova que tu for fazer na tua vida. Qualquer prova. É até a prova o Enem traz muito isso aí. Assim, ó, o cara que vai fazer a prova do gordo lá de português, lá no militar, né? Ele já sabe que esse gordinho vai botar 3 questões absurdas, né, Fabiano? Então, cara, já vai com o olho na alternativa. É ou não é? Já vai sabendo. Bom, a prova ano passado do português ela foi muito fácil, tá? Ela foi bem mais fácil que alguns outros anos. Porque ela deu mais oportunidade ali, eram questões mais objetivas, era uma ou outra questão que dava uma, vamos dizer assim, uma dificultada. Por isso que esse ano eu estou achando que a prova vai vir um pouquinho mais cabeluda aí de português. Mas como o Gabriel já falou, tem uma prova cabeluda de português, uma de física, uma de matemática, e mata o... Mas eu acho que eles vão tentar dar uma dificuldade, alguma coisa, ou aumentar as questões de nível difícil, dar uma equilibrada aí para não ser uma mediana muito alta. Porque a mediana de português foi alta. A de inglês também foi alta. E as nossas ali, matemática, física, química, foi lá embaixo, né? Foi quase peito de cobra, né? Eu não sei se eles não querem tentar inverter um pouquinho desses dados, Fabiano, sabe? Porque tá tendo uma disparidade grande.
né? Sim. Sim, de 10 para 3 ou 4, enfim, é um abismo, é um abismo, é um abismo. Porque se tu Então, tem, tipo assim, de oito, vamos dizer assim, em português, venha para 8 a mediana. Para 4 ainda está aceitável, mas 10 para 4, 10 para 3, o pessoal... complicado. Ó, o Renan ali, ó, ano passado física veio muito fácil e português também. O que não aconteceu, por exemplo, do muito fácil, né? A matemática. Ela não era uma prova absurda, mas era uma prova cansativa. Era uma prova de resistência, não era de matemática. Pelo amor de Deus. Não. Foi judiada, assim. Tu saía da prova exausto, com uma estafa mental muito grande. O que eu vejo, tá? Se vai analisar lá as provas, faz 2 anos que a prova está com esse nível, né, de cansabilidade. Muito cansativa, com ali 5, 6 questões que são dificílimas, né? Difíceis mesmo, que tinha que ter o pulinho do gato, que muitas vezes o aluno, quando não faz exercício, não pega, né? Então, a tendência... e pelo que eu vejo tu comentar, faz 2 anos que a prova de português está tranquila. Está tranquila, está muito tranquila. Conversando contigo, eu estou pensando agora, é uma viagem, pode ser que eu esteja totalmente errada, né? Que a coisa, ó, seja elevada na medida. Né? Ele faça uma prova de português um pouco mais pesada, não precisamos dizer difícil, mas podemos dizer pesada, e dê uma relaxada na prova de matemática, para dar essa compensada na mediana. Se tu pegar os dados ali de 2009, 2010, 2012, por exemplo, a mediana de matemática lá atrás, ela estava variando em 8 a 10 questões. Já de português era o bicho-papão. Sim, aí depois inverteu. Agora inverteu de novo. Então a tendência é que essa equação ela fique sendo mantida quando a parte de natureza, de ciências humanas, aí, digamos assim, naturais, sei lá, portuguesas, ela esteja pesada, a nossa parte exata venha a ser um pouco mais tranquila, né? E quando tu pega a prova de matemática, que é junto com geografia, história e inglês, ela é uma prova que te cansa. Então ela vai te jogar para uma prova de história, que é uma prova com bastante leitura cansado. E isso faz com que tu acabe indo mal, como ali comentou o colega, que história e geografia dá uma judiada, né? Ele comentou ali, vamos ver, geografia mata os alunos. Porque, claro, precisa ler, tu tá cansado, né? Gabriel, mesmo que não seja pesado nem o Fabiano, porque aí arrebenta a mediana. Olha o Dudu ali mas a semana que vem aí nós vamos derrubar a internet. Ah, vamos? É muito rostinho bonito. Vai ser, o Noslin, nós estamos fechando uma live para a semana que vem para falar sobre a prova do Enem, as questões do Enem, né? Aí nós vamos derrubar a internet, os dois gordos, né? É pelo peso, né, cara? É pelo peso da dupla. Nós vamos derrubar a internet. Mas assim, ó, viu, Gabriel? O nosso tempo é de 1 hora. Nós ainda temos aí 6 minutos aí. Quem tiver alguma pergunta, nós podemos marcar aí outras lives para conversar mais sobre as questões. Claro. E a gurizada aí que quiser seguir lá, segue Gabriel Pacheco, né? E pode mandar lá perguntas, dúvidas sobre a prova, que a gente dá uma atenção especial aí, tá, gente? A gente está sempre à disposição, né, Fabiano? Sim, o nosso objetivo é ajudar essa gurizada a conquistar os objetivos, né? Nós estamos sempre trabalhando para os aluninhos, né? Esse praguinho. Quem tiver pergunta aí, pode mandar agora, antes que feche o nosso tempo aí. Ó, se assistir uma 58 polegadas, pode ser que numa 58 caiba o Fabiano e na outra o Noslin, por exemplo, né? Sim, vai ser os dois. Aqui, ó, tem alguém se manifestando aqui, a bunda. A bunda? Tia, não vamos deixar essa história aí para a próxima vez que a gente se encontrar para trazer essa gurizada para conhecer. Live, nós contar a história da bunda. A dica é o seguinte, ó. Reunião com áudio e as pessoas esqueceram de desligar o áudio.
numa reunião. Deixamos assim, né? Deixamos por aí. Imagina o que acontece. Que loucura. Mas, Alô. Fabiano, enquanto não vem pergunta, cara, Aí eu tava. começa aí. Enquanto não vem pergunta, né? Eu fiquei pensando assim numa questão aqui, assim, ó. E vendo, né, cara, eles fizeram uma abordagem bem legal na questão de análise combinatória do ano passado, onde eles faziam uma escala de serviço, né? Fizeram uma escala de serviço, cara, onde tu tinha que escalar era um capitão, 2 tenentes e 2 sargentos para cumprir a escala. E te davam um número X de capitões que tu podia escolher, o número X de tenentes. Daí, né, cara, o cara começa a fazer conta e quem tá por dentro lá tá pensando, bom, se eu vou fazer uma escala, que é uma comissão, né, tanto faz eu escalar o tenente A e o tenente B, ou então escalar primeiro o tenente B e depois o tenente A, Não né? tem Então já problema. sabe que é a mesma coisa. Sabe que é uma combinação. Isso é Abração, mais Dudu. Obrigado o. aí pela presença, cara. E aí, tanto faz. Então o cara sabe que é uma combinação, né? Daí o cara vê lá, tchê, eu tenho 3 capitões. Vai estar, ó, 3 capitães, sei lá como é que fala isso. O Capitães. português é contigo. O português é contigo. Tem 3 caras para escalar, certo? E eu tenho esses 3 caras, eu vou escalar um deles só. De quantas maneiras diferentes eu posso escalar esses 3? De 3, cara. Se eu quero escalar um cara e tenho 3 para escolher, eu posso escolher primeiro esse, depois esse e por último esse. Ou ficou ruim o dedo. Mas enfim, né? Precisa fazer conta para fazer isso, gente. E tu entende, cara? Questões simples, legais, que o cara não precisa de Ó, absurdamente. o pessoal já colocou aí, ó. Vamos lá. Essa questão de matemática é bem batida, caiu na prova de 2007, uma igual. Porém, eram É, livros. caiu na ESA em 2006, 2007, 2008, 2009, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Daí parou um pouquinho, caiu ano passado de novo. E daí, quando a gente diz assim, Fabiano, ó, faz prova da banca, faz questões da banca, refaz as provas, a gurizada não acredita, né? A gurizada não acredita, acho que a gente tá brincando com o negócio, cara. Daí tá ali o companheiro que já vai dizendo assim, ó, caiu essa questão igual. Mas Ó, claro, aqui, cara. ó, o outro falando. Aquela questão não me desceu ainda na goela até hoje. Qual que foi? Não Uma vi essa aí, não da apareceu. Suzette Urban. Que eles, Oi? eles fizeram uma questão ano passado, onde eles Não cobraram. apareceu. Oi? Não apareceu para mim essa pergunta. Apareceu aqui para mim que ano passado teve uma questão de literatura que eles, em vez de cobrar, eles fizeram uma confusão ali. Aí, em vez de eles colocaram o autor, eles não queriam a característica da obra, da escola. Eles queriam a característica do autor. Aí tem essa mudança, entendeu? Eu achei muita sacanagem. Achei muita sacanagem mesmo. Até É, nós fizemos recurso para tentar anular, não deu certo. não deu certo. Não deu Tu certo. não, tu não fez aquele velho recurso assim que a questão induzia o aluno ao erro? Sim. É aquele lá, né? Aí nas alternativas que eles davam as ideias, entendeu? Não me desceu até hoje aquela questão na. Tem umas, né? Tem umas que o cara não aguenta, né? E Olha, eles fazem isso já para. É aquela nível de questão difícil, né? Para o cara não sim, acertar. o cara não acertar. Exatamente. Tu sabe que o Enem conseguiu fazer algo que eu achei bem legal, cara. Que ele se assemelha, né, de maneira bem chula e bem rasa, o que a UFSM fazia nos vestibulares antigamente, que era a média harmônica, né? O Enem agora Sim. com esse nível de questão TRI, né? Alto, médio, baixo, ele conseguiu dar uma filtrada boa e ele não precisa mais fazer essa questão que é pro cara não gabaritar a prova, sabe? Sim. Porque, cara, por incrível que pareça, tu consegue ter uma real noção do cara que simplesmente chutou a questão. Gabriel, Fale. quarta-feira que vem estamos de volta. Vai cair aí. Um Vai abraço para cair. você.